apóstolo, escrito por o Dr. Lucas, um doutorado, um mestre das escrituras, também sendo doutor da medicina. Ele escreveu seu próprio evangelho. São Lucas, ou Lucas, como você queira entender. Ele, quando escreveu seu evangelho, ele começou a narrar sobre a vida, sobre o nascimento e sobre o crescimento de Jesus e sobre a obra missionária a qual Jesus começou a fazer, sobre a trajetória de Jesus a qual Jesus começou a fazer. Nós bem sabemos que João Batista preparou o caminho para o Senhor. João Batista era aquele que veio primeiro do Senhor, porque ele iria preparar o caminho, ele iria levar a palavra do Senhor, dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu, arrependei-vos porque virá um que vai tirar o pecado do mundo, que vai tirar a angústia do mundo, vai pisar na cabeça da serpente e vai derrotar a Satanás na cruz do Calvário. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista pregava sobre o reino. João Batista dizia para o povo que se arrependesse, e o povo entendia e começava a bautizá-los na água para o arrependimento. João Batista agora está bautizando nas águas. Então ele levanta a cabeça e olha e diz assim: lá vem aquele o qual não sou digno de desatar-lhes a alpargata. Este é aquele a quem eu falo a você, aquele que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que vem para limpar o mundo do pecado. E enquanto ele está lhe falando, Jesus vem caminhando e dizendo para o João Batista: eu preciso ser bautizado. E João Batista, tão humilde, sabendo o poder que tinha Jesus, sabendo a glória que carregava Jesus, dizendo: mas tu me pedes para ser bautizado, eu sou que tenho de ser bautizado por ti, eu sou que tenho de mergulhar para ti. Mas ele disse: é preciso ser bautizado por ti, para que se cumpra a escritura, para que eu possa ser usado por o meu Pai que me enviou, para que eu possa receber o Espírito Santo, aquele que vai descer sobre mim. O próprio Pai vai vir sobre mim para mim fazer a obra, curar o leproso, curar o enfermo, libertar o cativo do cativeiro, libertar aquele que está enfermo, libertar aquele que está aprisionado, em nome de Jesus, aleluia. E quando João Batista entendeu, ele começou a bautizar Jesus, e desde o céu se abriu uma voz veio dizendo: este é meu filho amado, a quem eu me compadeço, e este vai fazer a morada, este vai limpar o caminho. Então Jesus aí foi levado, nós conhecemos a história, Jesus foi levado no deserto pelo Espírito Santo, e quando nós andamos, meu pastor Carlos, na direção do Espírito Santo, ele nos guia não aonde nós queremos, mas sim aonde ele quer, não aonde o que nós vamos fazer, mas sim o que ele quer fazer. Porque quando andamos na direção do Espírito Santo, baixo a mão poderosa do Senhor, ele começa a agir na tua vida, ele começa a limpar a tua vida e começa a te guiar para uma vida e vida em abundância. Muitos pregam esta palavra, vida em abundância, dizendo: você vai viver a melhor parte da terra, você vai viver abundância, você vai viver com os bolsos cheios. É essa abundância que muitos estão pregando por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa: abundância é viver a palavra do Senhor, abundância é viver no reino do céu, abundância é viver com Jesus Cristo na terra. Aleluia, Deus da glória. Abundância é viver com Jesus. Essa é a abundância que nós temos na palavra do Senhor. E viverás com abundância. E muitos hoje por aí, igrejas grandes, pequenas, estão pregando sobre bolso cheio. Você vai ter bolso cheio. É claro que você vai ter bolso cheio. Mas se você andar na palavra do Senhor, o Senhor é o dono da ouro e da prata. É Ele que te dá o mantimento. É Ele que te dá o sustento. Mas quando você não tem nada, não tem nem sequer um voto para colocar, você pede o Senhor e o Senhor te dá. E o Senhor te honra. Sabe por quê? Porque Ele não deixa o filho dele passar vergonha. Oh, aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Doutor Lucas, doutorado.
ele se interessou por falar sobre um doutor dos doutores. Ele sempre estudou isso na medicina. Quem sabe, conhece Lucas e sabe a história. Ele é estudioso em medicina. Um dos maiores médicos que tinha nessa época. Mas só que Lucas, ele não vai escrever seu livro quando Jesus estava ali. Ele vai escrever seus livros quando ele estava preso junto com Saulo. Ali ele vai escrever seus livros. Ali ele vai começar a dizer, agora sim eu vou começar a escrever esse livro. Mas só que ele se interessou pelo Evangelho de Jesus. E como ele conheceu o Evangelho de Jesus? Ele não foi discípulo, ele foi um seguidor. Ele se reconciliou para Deus. Ele se reconciliou para Jesus. Ele começou a se interessar pelo Evangelho. E é claro que começou a perguntar para um, para o outro como era o Evangelho, sacando conclusão, escrevendo, trazendo notinhas, dizendo, é assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer um Evangelho diferente. Nós bem sabemos que Lucas, Marcos e Mateus, eles começaram a trazer o Evangelho, uns diferentes, até coisas iguais, mas só que na profundeza, eles se aprofundizavam mais ainda, para que hoje nós pudéssemos entender a palavra do Senhor e que nós pudéssemos estar aí escutando e vivendo a palavra do Senhor. Então Lucas, ele vai começar a narrar a vida, a trajetória desta morte de cruz de Jesus. Agora Lucas, estando ali na prisão, ele começou a dizer, mas para um pouquinho, tem algo diferente aí, tem algo que não me entra na mente, porque se agora eu vou escrever sobre Hechos dos Apóstolos, aqueles apóstolos que começaram a fazer a obra, agora eles ficaram sozinhos, agora eles ficaram já sem Jesus, mas estava o Espírito Santo conduzindo eles. Então eu vou escrever sobre o Espírito Santo conduzindo a vida do homem. Então ele começou a se interessar, a escrever sobre o Espírito Santo e dizendo, quando o Espírito Santo estava, aqueles homens todos unânimes, no capítulo 2, ele começou a escrever dizendo, bem sei que veio, quando eles estavam unidos em oração, quando eles estavam numa só visão, quando eles estavam num só conhecimento, quando eles estavam na sua palavra, numa só doutrina, eis que veio o vento impetuoso, começou a soprar a casa, começou de longe a sentir um ruído como de fogo, o vento começou a soprar num, começou a soprar no outro, o vento do Espírito Santo começou a batizar, a trazer línguas estranhas para cada um, a trazer diferentes línguas para cada um, era para que eles pudessem ir e pregar o Evangelho em diferentes nações. É por isso que hoje nós temos argentinos pregando a palavra, nós temos Estados Unidos pregando a palavra, nós temos até chineses pregando a palavra, nós temos até outros países pregando a palavra com diferentes línguas, mas a palavra é a mesma. Sabe por quê? Porque a palavra é dele, a obra é dele, a restauração é dele. Esse é o livro de vida de cada um. Então, Atos dos Apóstolos, Hechos dos Espíritos, é o hecho do Espírito trabalhar na vida do homem. Mas bem sabemos que João Batista, ou melhor, Deus preparou o caminho para João Batista, porque bem sabemos que dos tempos antes de Isaías, para um tempo para cá, começou a ser dito que o Messias viria. O Messias viria para salvar o pecado do mundo, para salvar o pecador do mundo, melhor dizendo. E agora Deus começou a preparar, desde o ventre de uma mulher, começou a preparar um que iria pregar a palavra do Senhor, que não tinha medo de pregar a palavra do Senhor, que não tinha medo de dizer para aquele que estava em pecado, dizer, sai do pecado, sai do adultério, sai da cumaria, sai da droga, que Jesus te ama, Jesus te levanta, Jesus te restaura. Ele não tinha medo, ele começou a preparar. João Batista preparou o caminho para Jesus, Jesus preparou o caminho para o Espírito Santo. Então eles trabalharam 3 em 1, é o Espírito Santo, é o Pai, é o Filho, que trabalharam juntos, um com o outro, de ombro a ombro, preparando o homem, preparando a mim, preparando a você, para que nós pudéssemos sentir a sua presença, e pudéssemos sentir. Jesus disse para Nicodemo, é
Preciso, Nicodemo, você nascer de novo. Nicodemo não entendia nada, não entendia o mistério do céu. Nicodemo, então agora pergunta para Jesus: Jesus, como nascer de novo, Jesus? Por acaso eu sendo velho, volto a entrar no ventre da minha mãe? Não, Nicodemo, tu sendo doutorado, mestre, doutorado daqui na terra, não entende os mistérios do céu, porque os mistérios do céu, quem entende é só quem está em espírito, quem entende é só quem está com ele. Os mistérios do céu, quem entende é só quem anda na presença do Senhor, é só quem anda nos caminhos do Senhor. Por isso tem muitos por aí que estão pregando qualquer barbaridade, porque não conhecem os mistérios do Senhor. Sepulcro calhado, não tenho nada contra, mas são pessoas que andam no adultério, estão dizendo: pode andar sim, pode andar de qualquer jeito sim, pode trabalhar para o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode querer fazer tantas coisas erradas aqui, mas só uma coisa certa: quando você chegar lá em cima, em frente com o Pai, em frente com um homem bravo, um homem todo poderoso, e ele te dizer: não vos conheço, apartai de mim, pecadores da maldade, eu vos não conheço. Porque é triste sim, é triste quando nós chegarmos lá em cima e em vez de nos dizer, o Senhor deve nos dizer: não te conheço, mas Senhor, no teu nome eu preguei a palavra, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu fiz tantas coisas, eu não te conheço. E o Senhor faz assim, te dá espada e segue à frente e fecha a porta para você. Quem conhece a história das 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 delas insensatas, 5 delas se prepararam com azeite, 5 delas deixaram o azeite acabar, mas quando veio o noivo a buscar a noiva, 5 delas tinham saído para fora a buscar azeite, mas o azeite representa a presença do Senhor. Enquanto elas vieram, a porta já estava fechada, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Lamento, é muito tarde, não tinha azeite, não tinha presença, então não é mais tempo. O tempo agora, meu irmão, me errar. O tempo agora é de ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus disse a Nicodemo: se você não nascer do Espírito Santo e do fogo, não herdará o reino do céu. E deixa eu te dizer uma coisa: Apocalipse 3, se não me falha a memória, vai dizer para as igrejas: sejam fervorosos em oração, não sejam frios nem mornos, sejam fervorosos em oração. O objetivo da presença de Deus é a oração. O objetivo de buscar a presença é em oração a Deus.